Somos um país racista e por isto a consciência negra é mais do que necessária. E aí cria-se um dilema para nós brancos privilegiados, na qual a própria Djamila Ribeiro nos indica que aos brancos cabe o reconhecimento dos privilégios que temos em relação à nossa história no Brasil, porque os portugueses invadem a África Negra e fazem o tráfico de pessoas humanas, de pessoas, de comunidades, de grupos de famílias, de forma mercantilista e saqueiam pessoas como objetos para trazer como mão de obra escrava no Brasil. E isto causou o maior genocídio da história da humanidade mais recente, que é mais de 10 milhões de africanos mortos em alto mar pela questão do tráfico negreiro, dos navios negreiros que vinham da África até o Brasil. E foram 360 anos neste processo de comercialização. E os brancos que definiram a raça a partir de branco e negro para fazer a diferenciação da raça superior branca e da raça inferior à negra. Por isso que cabe a luta antirracista no Brasil é necessária a partir da consciência negra que é comemorada dia 20 de novembro no Brasil e em nome de Zumbi dos Palmares. Então, nesse sentido, a necessidade de que o negro se fortaleça para que possamos conquistar a igualdade e a equidade de direitos neste país que é eminentemente, na sua maioria, constituída pela população afrodescendente. Aí nós brancos vamos dizer, nossa, mas esta luta do Dia da Consciência Negra só vai aumentar a raiva e ódio entre raças, e até alguns vão dizer, tá vendo? Os negros são mais racistas do que os brancos. Não, racismo é coisa do branco, que inventou o negro, a cor, que diferenciou as pessoas pelo colorismo, pela cor. Como vai dizer Frantz Fanon, psiquiatra francês, que é africano e que é um dos exponentes da psicanálise que vai discutir a questão do racismo, e ele foi até no final da sua vida intitulado como o Lacan negro. Interessante, porque ele traz a psicanálise para pensar a questão do racismo. E lá, na obra de Frantz Fanon, ele vai nos colocar diante do cenário de que a luta é pela equidade e igualdade, enquanto seres humanos, somos irmãos, somos humanos, pertencemos a uma mesma espécie, e que a questão da raça, ela não vai definir esta história da derrubada do antirracismo ou do racismo no Brasil. Nesse sentido, é importante entendermos que para chegarmos nesta igualdade de direitos, onde se olha para o outro não pela cor, não pela etnia, não pela cultura em si, mas pela humanidade, e isso serve para todas as regiões do mundo, né? E principalmente no Brasil, onde nós temos quase 60% da população de descendência afro, né, africana. Então nós vamos ver que olhar para esta realidade pela humanidade depende da construção de uma identidade de um povo africano que vem dentro dessa concepção da consciência negra. Então assim, o Dia da Consciência Negra no Brasil é legítimo e para mim ainda continuo defendendo que deveria ser o principal calendário, o principal feriado do Brasil, porque o racismo no Brasil grita e para mim é uma das maiores dores, um dos maiores âncoros da sociedade brasileira, da história do Brasil. Mas a pergunta, por que você, Gerson, é tão preocupado com essa demanda? Eu poderia ficar na minha, no meu privilégio branco,
numa clínica privilegiada, onde eu atendo pessoas que podem me pagar, e aí também na psicologia educacional, na psicologia social, nos meus trabalhos de voluntário, mas que eu estou entendendo ideológicos, né? Nas comunidades periféricas, que aí a gente vai ver a dor que é desta diferença de raças no Brasil, colocando a população afrodescendente como inferior, subalterna. Os índices, gente, estão aí para mostrar que a cada ano aumenta a diferença em termos de crescimento educacional entre brancos e negros. Então, esse sofrimento que eu vejo também gritar na minha clínica, daqueles que podem pagar e que são de classe média e que são negros, o quanto que sofrem por terem condições sociais, conquistar um patamar social diferenciado da maioria dos negros ou dos africanos, dos descendentes africanos no Brasil, o quanto que sofrem o racismo porque o outro branco não considera o crescimento pessoal do negro. Então, nesse sentido, esta dor que dói na alma, que é o racismo, que é uma invenção de branco, não nos vai fazer construirmos uma sociedade digna de verdadeira democracia. Só vamos definir que o Brasil é definitivamente democrático quando as forças humanas estiverem interagidas em igualdade e dignidade. E quando, como preconiza Fanon, nós estivermos nos relacionando um com os outros sem a marca da cor da pele, mas sim pelos laços de humanidade. Mas aí a gente tem que revisitar a nossa história. A gente tem que reconhecer a construção colonial que impregnou a nossa sociedade do racismo. E a gente tem que reconhecer o quanto que este racismo no Brasil ele causa uma das maiores diversidades humanas em termos de desigualdade financeira social. E olha o abismo em que nós estamos. Então, esse dia vale a pena, sim, lutar e comemorar para que os descendentes afro-brasileiros no Brasil possam ter a sua autoimagem definida, a sua ancestralidade recuperada, para levantar a cabeça e lutar por esta equidade e igualdade social. O que eu defini nos últimos anos em minha vida de pesquisador, de profissional que pesquisa, que trabalha com a praxis, faz pesquisação, é começar a beber a fonte dos pesquisadores que estão discutindo, investigando, recuperando a história da escravatura no Brasil e desta falsa abolição. Pessoas que sofreram na pele o racismo, que foram vítimas da escravatura e que hoje estão na universidade pesquisando, filósofos, sociólogos, antropólogos, da qual a gente está bebendo desta fonte para poder saber, eu, por exemplo, como branco privilegiado, me colocar nesta luta, nessa causa, estar junto na construção de uma sociedade onde o racismo seja extirpado, mas não no discurso, mas sim na ação, na equivalência de forças, na equivalência econômica, na igualdade de direitos. Valeu, Zumbi dos Palmares, muito obrigado a vocês, pesquisadores, que estão nos trazendo esta clareza sobre a importância de que essa luta antirracista seja de todos e de todas, independente da cor da pele.